Sejam todos bem-vindos. Essa é a 9ª edição do Pubcast BRP, o podcast do primeiro pub da Serra Gaúcha voltado ao público de ciclistas e corredores. Agradecer o apoio do Tcheco Lareiras Ecológicas, que trouxe equipamento aqui para nós, para divulgar e ter essa parceria, um calorzinho nesse inverno aí que tá punk, certo, né? Tá certo. Hoje, nosso convidado do dia, Winston, triatleta, presidente da Associação de Corredores de Caxias do Sul. Isso. E ultramaratonista, maratonista, triatleta, bike fitter. Winston, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Já agradeço muito aí. E vamos falar sobre tudo, né? Vamos sim, vamos contar um pouquinho de tudo hoje. Exato. Tava relembrando agora há pouco o Winston, uma das primeiras reportagens que eu fiz com ele. Eu trabalhava na revista O Caxiense e era uma prova de triatlon, isso, Winston? Eu acho que era a reportagem que tu fez foi da época do Ultraman em Canadá, né? Acho que 2012, né? Isso aí. Faz um monte de tempo, né? Olha nossa, já branqueamos alguma coisa nesse período aí. Não tem mais nem cabelo aqui. Muito bom isso, muito bom. Uhum. Tchê, me conta uma coisa, tu tá no momento à frente do Clube de Corredores de Caxias. Isso. Que nós temos, como é que tá sendo essa missão aí? Como é que tá sendo executar esse processo aí? Eu tô de presidente do Clube de Corredores, nós estamos em 2025, desde 2023, né? E a gente está... O principal trabalho do Clube de Corredores é fomentar e trabalhar com a meia maratona de Caxias, né? Até porque ela é uma lei municipal, né? E nós organizamos ela, né? O clube como um todo, né? O clube não começou agora, né? Ele começou com a nossa fundação lá mais ou menos por essa data que a gente estava falando do Ultraman, lá por 2013, 2014, e a gente já está 2013. A gente já está na 10ª edição, né? Porque nós tivemos um ano que não teve edição por causa da pandemia e o outro ano aí não teve uma edição, mas foi virtual, né? 2 anos da pandemia foi assim. Mas presencialmente a gente está então na 10ª edição, né? E a prova cada vez cresce um pouquinho todo ano. Às vezes ela diminui um pouco, né? Porque teve essas situações. Teve também a prova, como é que eu vou te explicar? Ela recebe um reflexo da administração municipal, se o município quer muito que ela tenha ou não quer que ela tenha, então ela infla e diminui, porque ela depende dos órgãos públicos para funcionar. Porque imagina, né? Uma prova como a de 2025, agora com quase 4.000 atletas, a gente tem que parar Caxias inteiro, né, para a prova acontecer. Então, para garantir que a prova tenha segurança também, né? Envolve trancar trânsito, ambulância. Não, e muitos servidores também. Todo mundo acha que é só o trânsito, né? Mas não, é a Secretaria do Meio Ambiente, é o pessoal da Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, é muita gente envolvida, Secretaria da Saúde, as ambulâncias, é muita coisa envolvida para que funcione tudo bem no dia. Então, esse ano já é um evento de grande porte, né? Então, envolve bastante pessoas. E a gente espera, né, que a prova venha crescer cada vez mais, né? E é o que está acontecendo de momento aí. E que bom para o esporte, que bom para a corrida, né? A corrida é um esporte que tá em alta, vem tendo cada vez mais adeptos. Mas a meia maratona é uma prova um pouquinho diferenciada desse must que cresce, que é uma prova que a gente quer sempre trazer o valor da inscrição bem para baixo, para poder atrair todo mundo que quiser correr a prova, poder correr a prova. Acerca da corrida, me lembra muito que, digamos ali, de 2011 a 2015 foi o salto da bicicleta, né? Muita gente adquiriu, muita gente começou a comprar roupa de ciclismo e tudo mais. Isso. E eu vejo que a corrida está tendo esse movimento nos últimos 2 anos, que está popularizando muito mais, né? Exato. É que, na realidade, popularizou muito a bicicleta. E teve aquele boom maior ainda na pandemia, porque não se podia usar as academias e tal. Mas o equipamento com essas trocas, né? Tipo, uma hora não tinha o equipamento, agora estava tendo, e depois
começou a ter e tipo, quando começou a ter de novo estoque, tudo que subiu não baixou, não devolveu, né, de preço. Eu acho que aí andou alguma coisa nessa balança, né? Tudo que funciona depende de uma balança. Essa balança não encaixou tão bem para o ciclismo não continuar na mesma subida. É estranho, né? Eu que trabalho com isso, nós falávamos hoje isso numa loja. Eu não sei por quem me perguntou, e aí, Winston, como é que tá os bike fits? Eu disse, cara, eu vou te dizer, a nossa média, eu faço bike fit desde outubro de 2012, então já fazem 13 anos, né? Eu dizia para ele assim, ó, começou devagarinho, os primeiros 2 anos, depois a gente encaixou numa média ali entre 30 e 35 bike fits e assim veio muitos anos. Aí teve aquela época da pandemia, que ninguém podia fazer nada, só andar de bike, e tava faltando as bikes e tal, aquele negócio, que eu cheguei a fazer 100 bike fits no mês, assim, nossa, né? E aí deu uma alta e começou a baixar, estabilizou, baixou mais o ano passado e agora vem subindo gradativo. E disse para eles, cara, eu devo vir fazendo agora uma média de 20 a 25 bike fits por mês, tá para baixo da média de sempre, assim, mas também tem um fator que tem que levar em consideração, que quando eu comecei a fazer bike fit, eram poucas pessoas que faziam. Hoje todas as lojas de grande porte tem um profissional lá para atender e tal. Pois tu é um dos primeiros nomes que trouxe esse conceito para a cidade. Isso, né? Mas tipo, fica mais, para a loja fica mais, qual eu vou dizer, mais prático, né? Já tem o cara ali, se o cara comprou e tal. Então a gente vê também isso como um dos onduladores da quantidade de trabalho. Essa curva de mercado, ela saiu de controle, né? Porque... Exato. Eu me lembro que eu vendi uma das minhas bikes um pouco antes do início da pandemia. Era uma bike de 4 mil, na faixa de R$4.600, que subiu para quase 10 mil, né? Exato. Grupos, bike de entrada, que tinha o grupo Turney, que era uma bike que tu encontrava por R$1.300, R$1.500, passou a custar 3 mil e pouco, né? Hoje quase 4 mil, uma bike de entrada, né? Então, essa jogada aí, essa balança aí nossa aí, acho que ela tá um pouco... Favoreceu a corrida também como uma alternativa, né? Aí vamos falar desses números, né? Por exemplo, o clube de corredores, não foi só disso que ele nasceu, mas em 2011, 2012, 2013, a gente realizou o Caxias Marathon, né? Que era uma maratona que tinha em Caxias. E eu me lembro que a primeira edição a gente fez com 350 pessoas e acho que a última a gente fez com 500 pessoas. Era muita gente. Para aquela época, era muita gente. Hoje, provas tipo Orquídea, Corrida do Choque, provas entre 400 e 800 pessoas, aqui em Caxias, elas abrem as inscrições e fecham no mesmo dia. Entendeu? Tipo, nossa. Entendeu? Tipo, 800 pessoas ficou suave, entendeu? Então, esse é o diferencial do crescimento da corrida, né? Pô, vai ficar mais difícil ganhar a prova, assim, né? Mais ou menos. E esse é um outro fato que daí nós temos um podcast para um mês. O nível dos atletas de elite ainda é uma coisa que, como não tem... Uma vez as entidades eram mais dedicadas a isso, tipo... Na época que eu corria na equipe de atletismo da UX, nós tínhamos a Sojipa, tinha a Unisanta lá de Santa Cruz, que tinha o Peçanha, depois tinha aqui a UX, que tinha os caras que corriam, o Gonçalves, o Gustavo Cáurio, todas essas pessoas. Então eram 4 ou 5 universidades no Rio Grande do Sul que botavam o nível da corrida lá no teto, né? E hoje meio que apagou esse incentivo das universidades em terem as equipes e terem atletas de nível integral. E apesar das pessoas correrem bem, eu não quero ofender ninguém, tipo assim, as pessoas estão correndo bem, mas são amadores bons, né? Os atletas mesmo, tá difícil assim de ter essas safra nova aí de atletas de alto rendimento de verdade. Né? A gente já esteve batendo papo aqui com fisioterapeuta, com atleta profissional, com atleta amador, e gerou muitos debates e questões, porque tem muita galera do amador se machucando muito, né? Exato, tem também isso. Porque que acontece, tanto na corrida, quanto no ciclismo, quanto até no triatlo, uma coisa tem que ser dita,
que às vezes, para a grande maioria, assim, se tu pegar pegar 100, uma amostragem de 100 pessoas que correm, é uma fase dela, porque no meio desse caminho ele vai casar, ele vai se mudar de empresa para outro local, ou ele vai ter filho, ou uma mãe vai ficar doente, entendeu? Então, as pessoas chegam num nível, mas elas não... Poucos continuam decolando, assim, infinito, num looping, como deveria ser, né? Pro amador nesse formato, né? E então, tipo, às vezes aparece um cara bom ali, com 1 ano, 2 anos, ele bem, começa a se machucar, não dá mais aquela continuidade, até porque não tem aquela base, né? Como dizia o meu primeiro técnico lá, o Daniel Vist, que chegar no topo é fácil, o problema é se manter lá, né? Muito tempo, né? Então, tipo, hoje, um atleta amador com 2, 3 anos, ele vai do 0 ao, sei lá, 2 horas e 40 na maratona. Mas daí ele começa a negociar se vai valer a pena para ele continuar nesse ritmo aí, ou se ele vai dar uma segurada e vai fazer outras coisas da vida. Então o esporte é movido por fases, né? Precisa uma motivação gigante para superar uma lesão, né? Exato. E uma coisa que a gente comentou terça-feira num treinão lá da Kempo, foi positivo, foi como tem pessoas novas correndo. Entendeu? Porque uma vez que tá acontecendo, bike se tornou isso, né? Tipo assim, cara, a bike começou com aquelas pessoas de 25, 30 anos, 15 anos atrás, e as pessoas foram envelhecendo, envelheceu o ciclismo, e não veio aquela... Esse é um fator que eu acho que pode contribuir para aquilo que a gente estava falando ali, né, do ciclismo ter dado uma estacionada. Não teve aquela nova safra, mais gente andando, então se manteve as mesmas pessoas, né? Tipo, uma coisa que eu conheço, a gente tem um grupo lá no WhatsApp do apanhador, né? Dos pessoas que andam de speed e tal. Cara, aquele grupo envelheceu e entrou um que outro com 30, mas aquela gurizada de 18, 19, 20 anos, ela não... Que éramos nós, né? Há 20 anos atrás, ela não apareceu, né? Então, acho que isso tá faltando, né? Bom, fator interessante tu ter comentado acerca da Speed, acerca dessa galera. Sim. Debatíamos isso num pedal recente aqui, saído do pub. Porto Alegre começou a concentrar muito mais bicicletas road, muito mais bicicletas de estrada, porque passou a se ter que pedalar 100 km para encontrar estradas de terra, né? Sim. Na região metropolitana. Uhum. E a mountain bike começou a cair no abandono. Sim. Caxias parece que está se movendo para esse rumo também, né? Tá bem difícil, tipo, hoje se tu quiser andar de mountain bike mesmo, tu vai ter que andar pelo menos do centro uns 10 km de asfalto, né? Então, eu acho que é uma tendência, sabe? As gravel vêm agora tomando um pouquinho de espaço. Tô querendo adquirir a minha. E eu acredito que vai ter mais gente andando de speed, porque realmente esse dado que tu deu é verdadeiro, tipo, tá muito... Hoje tu pode ir ali pro lado de Flores da Cunha, dar uma volta lá, andar 100 e poucos quilômetros e voltar e não pegar a estrada de chão, né? Pô, eu me lembro quando comecei a andar de mountain bike, a gente ia para Santa Justina pegando terra, né? Sim, e aí não tem mais, né? E atualmente é tudo asfalto. Boa parte do então... interior é asfalto. E tu sabe que quem deu um dado importante com isso aí esses dias foi um engenheiro que foi lá fazer bike fit. Ele disse que ele morava em Veranópolis e da casa dele para começar a estrada de chão lá era 1 quilômetro. E aqui agora é 10 quilômetros. Ele disse que o custo no asfalto parece... o asfalto gasta muito mais pneu da mountain bike, né, no asfalto. Então é uma coisa também que... eu tenho tempinho para andar 30 quilômetros, vou sair daqui, vou até lá na Marco Polo, 10 quilômetros de estrada de asfalto, para andar um pedacinho lá de estrada de chão, para voltar tudo de asfalto. Pegar um pouquinho, uma represa, alguma coisa, ele vai... Então não tá valendo tanto a pena, né? Wilson, um pouquinho mais sobre maratona e meia maratona. Como estão as inscrições, previsão de provas, como é que tá rolando? Vamos lá então, as inscrições para as assessorias fecham no dia 23, né? De enviar planilha, né? Ou de fazer na Ticket Sports no dia 23 de julho, tá? Mas depois as inscrições normais vão seguir pela Ticket Sports até estourar um limite nosso técnico, que são 4.500 pessoas. Eu estava comentando aqui fora antes, com o microfone desligado, que 4.500 pessoas já se torna quase inviável lá as conexões, os cruzamentos das pessoas, porque é muito corredor, demora muito
demora quase 8 minutos para todas essas pessoas passarem pela largada, né? Então vai ser um grande desafio fazer todas as pessoas não se baterem, né? E correrem o mais livre possíveis. Dia 20... Desculpa, me gerou uma dúvida já. Qual é o tempo total de prova? Pô, essa galera vai ter que garantir que passe ali, né? Na meia maratona são 3 horas, tá? Na meia maratona, nos 5 quilômetros e nos 10, a gente não tem essa preocupação, porque até não chegar ao último da meia tá tudo certo. Como a prova, os 5 e o 10 tem que largar exatamente 40 minutos após largar o 21, eles têm muito tempo, eles têm praticamente, o 10 km tem praticamente 2 horas para acabar a prova, então não tem nenhuma preocupação, não tem nenhum tipo de problema de o cara não conseguir. Ele pode sair e fazer a prova inteira caminhando e ele vai chegar ainda, vai dar tudo ok. Então essa é uma tranquilidade da meia maratona. E só o que preocupa a nós é o último do 21 não demorar tanto, porque vai ficando tudo bloqueado por causa da última pessoa. Mas nos últimos anos tem sido rápido, tecnicamente está dentro da média. Entre 2 horas e 30 e 2 horas e 40 vem chegando o último atleta, depois do último atleta já chega a ambulância, chega o pregão com todos os staffs e logo depois vem o caminhão com todos os cones, né? Então já vem fazendo aquele fechamento. Então acredito que com a prova largando por volta de 6h45 é a nossa ideia de largar esse ano, né? A meia maratona até as 8h30 da manhã, 9h30 da manhã, a gente não vai ter todas as ruas de Caxias liberadas, né? Os motoristas ficam um pouco nervosos com a situação, mas é uma vez por ano e é por muito pouco tempo, né? Tipo, até às 8 horas não tem praticamente nenhum movimento em Caxias de manhã. E convenhamos, tá na hora desse povo relaxar um pouquinho. Começar a entrar um pouco de ciclovia no jogo, começar a entrar um pouco de... Sabe que eu fui convidado para participar de um comitê de... Agora me fugiu o nome, de mobilidade urbana. De mobilidade urbana. Tu sabe que com relação a isso, eu sou adepto de uma ideia. Eu acho que tem que ter as ciclovias são uma estrutura bem mais apurada, elas tiram um lugar do estacionamento, mas eu acho, sabe, que eu vejo em vários lugares, várias cidades que eu já tive competindo, já viu aquela linha vermelha assim, que dá aquele sinal, ó, aqui vai ter bike andando. Aquela linha vermelha, se tivesse uma linha vermelha em várias vias principais ali, com algumas placas sinalizando, ó, trânsito de bicicleta, sábado, domingo, e cara... Já educa. Já educava, entendeu? Já resolvia. É a chamada ciclofaixa, né? Que é só para sugestão, ó, quando tiver um ciclista ali, abre o espacinho. Exato. Eu acho que é o caminho aqui em Caxias, porque assim, ó, falava um cara com nós do trânsito da semana. Não sei se tu te lembra, quando tinha aqueles cones com as pessoas lá na perimetral. Sim, que era uma ciclofaixa de lazer que tinha no final de semana. As pessoas podiam andar lá, tá tudo certo, só que ele ficava mais preocupado com os carros andando na direita, passando a 100 por hora lá, podiam evadir ali, porque cone é plástico, né? Sim. E, tipo, matar alguém, né? Tipo, dar um pior, né? Não aconteceu o pior lá. Então, a ideia inicial, tipo, trancar alguns lugares, como acontece lá no Iguatemi, lá a rua lateral, ou quer trancar a perimetral, trancar as 2 pistas e tal, por um período que daí fique totalmente bloqueado, não vai passar carro, ou como é lá na Maesa, né? Mas é que a questão da ciclovia mesmo é não só pelo lazer, né? Exato. É também pela mobilidade. Exato, pro cara. Mas daí mas aí é a importância da ciclofaixa, né? Exato. Eu acho que a ciclofaixa trabalharia bem, porque, tipo assim, vamos fazer uma ciclovia aqui na Júlio. Beleza, tá, mas e aí? Eu andei pela Júlio até a Garibaldi e agora vou dobrar pra direita, agora eu que me vire, entendeu? Que me lasque. Então acho que um caminho de ciclofaixa por todo o centro, assim, com as principais, as mais planas, as que a bicicleta busca, porque uma coisa é verdade, né?
Tu vem lá do Iguatemi, tu vai cruzar o centro, tu vai procurar o quê? Ou a Simbo, que é mais larga, ou a Ernesto Alves, que é mais plana, né? Sim. Tu vai daqui de... todo mundo que vai do imigrante por direção a São Pellegrino, vai por qual? Quase todo mundo vai pela 18. Pela 18 é a mais plana, entendeu? Então, essa ideia de passar a ciclofaixa pelos lugares que a gente pode explorar mais, vai ajudar não só o ciclista, quanto também o corredor. Por exemplo, um local que é largo, que pode ter uma ciclofaixa, que pode ter placa e que o pessoal vai... Tipo assim, o corredor não vai correr mas tipo, se um corredor estiver correndo nas ciclofaixas 8 da noite, tipo agora, assim, a Luiz Miquelon. Luiz Miquelon é larga, né? Ela pode ter um local ali que não é que vai ter um lugar reservado, mas é um lugar que vai ter aquela linha pintada, que vai ter as placas ali e que o motorista, se vendo as pessoas ali, porque isso é uma coisa muito importante dos locais, vai ter tal local. O corredor e o ciclista ele tem que se apropriar do local, senão não vai adiantar, né? Tipo, vamos fazer uma ciclovia aqui na Ernesto Alves. Não passa nunca ninguém. Vai dar 2 anos, vai acontecer o quê? Vai ter até carro estacionado em cima da ciclovia, entendeu? Porque tem lugares que não tem lógica, né? Um local que, desculpa, não tem muita lógica, mas é verdade. Lá em direção ao Oasis, lá, que tem a ciclovia aquela. Sim. Uma perambeira do caramba, né? O famoso, vai de nada a lugar nenhum também, né? Exato, entendeu? Então, tipo, a ideia foi legal e tal, mas quem é que vai descer aquele barrancão para subir aquele outro lá? Não tem como, né? E pro princípio de mobilidade não resolve, né? Serve pra Na nada. ciclofaixa, o motorista não perde o espaço dele e, ao mesmo tempo, né, o ciclista ganha um pequeno respaldo de segurança. Exato, eu tô aqui no vermelho, entendeu? Então, eu acho que é uma opção. Sim. Não sei se vai resolver ou se vai acontecer, mas é uma coisa que eu vejo assim, que não atrapalha o motorista, né? Porque às vezes também tem aquela jogada. Então, temos 2 pistas só, tá aquele trânsito caótico, a gente botou um monte de cocuruto, tem uma pista inteira vazia e tem um cara andando de bike, entendeu? Então, tipo, acho que se conseguir contrapor essa brincadeira, tipo, agora não tem carro, mas o pessoal tá usando aqui para correr, uma assessoria botou para correr na Luiz Miquelon ou na Ernesto Alves, uns lugares onde é reto aí. Eu acho que se a gente ocupar esses lugares que tiver sinalizado, vai ficar, o pessoal vai se lembrando que ali é um local que é bastante utilizado, ou vai evitar de passar ali, ou vai até respeitar bem, né? Wilson, vamos falar um pouco da tua carreira de atleta agora, né? Uma coisa que eu queria te falar antes disso aí. Oi. A gente falou da meia, eu falei da meia e tal, só reforçando. Te interrompi antes ali com Isso, eu me esqueci. Depois a gente vai realizar a meia, né, no dia 28 de setembro, e depois a gente tem a maratona 8 semanas depois exatamente. Por que a gente fez assim? Porque a gente quis criar no mesmo molde como era em Porto Alegre há uns 10 anos atrás, que existia a meia maratona de Porto Alegre em abril e a maratona de Porto Alegre em junho. E elas foram crescendo, até que elas se tornaram um evento só. Como é hoje lá, tem a meia maratona no sábado e a maratona no domingo, né? Tem gente de todo o Brasil numa data só, né? Eu sei que Caxias não tem esse padrão, a gente não teria como trancar o trânsito sábado e domingo, não temos nem suporte do trânsito, não tem como ter gente efetivo grande no sábado e no domingo. Mas a gente tentou organizar para que fosse naquele formato de Porto Alegre há 10 anos atrás. Uma prova em setembro de meia maratona e 8 semanas depois uma prova de maratona em novembro. Por que em novembro? Porque em novembro a gente já vai conseguir largar 30 de novembro. A gente vai poder largar essa prova muito de madrugada. Tipo, 5 da manhã vai estar claro. Entendeu? Então a gente vai largar essa prova. Essa prova, a gente estava falando até agora, né? Que Caxias é uma perambeira do caramba e tal, né? A gente tentou buscar as estradas mais retas e mais que os corredores mais buscam aqui, correm sempre, que é o Mato Perso lá e a 122. Então a prova vai rodar em cima da rodovia, né? Vai sair ali da Uniftec, vai em direção RS, vai pegar
o Mato Perso lá, vai dar uma volta lá e vai voltar e vai dar 42. Então é uma prova que a gente está lançando pela... O pessoal disse, mas já teve o Caxias Marathon 2011, 2012, aí a gente já teve 4 edições de maratonas que realmente que eu organizei pessoalmente, mas a gente queria colocar como primeira maratona de Caxias do Sul, porque vai ser a primeira vez que ela vai ser oficial, vai ser aferida pela confederação, vai ter trânsito bloqueado 100%, e para ter um marco de a gente começar a contar a partir dessa para frente, entendeu? Então, só lembrando essa parte aí, que nós temos a meia e hoje... destacar que é um marco histórico, então exato, essa primeira... Exato, e a gente tem 8 semanas depois a primeira maratona de Caxias do Sul, com trânsito 100% bloqueado, o pessoal vai correr em cima da RS e tal. Ela é disposta em 3 distâncias para atender a todo mundo, né? Tem 5 eu te perguntei isso, né? Porque a meia tem 5, 10 e 21. Né? Na maratona nós vamos ter 5, 18 e 42. São 3 provas também para atender todo mundo que quer correr a prova. E ela vai rodar em cima da rodovia e vai voltar, o Daer trancando, toda aquela... Legal. A parafernália lá. E... Viu, galera? Você que corre pela bananinha e pela medalha vai ter como correr os 5 km, né? Vai ter, lógico. A prova do 5, ela vai 2,5 e volta 2,5. A prova do 18, por que 18? Porque a gente não queria concorrer contra nós mesmos. Tipo, a gente tem uma meia maratona no dia 28 de setembro e alguém diz assim... Não, eu não vou correr dia 28 de setembro porque dia 30 de novembro tem outra meia maratona, né? Nós não queríamos concorrer com nós mesmos. Então vai ser uma prova promocional, com uma distância boa, premiação em dinheiro, mesmo protocolo da meia maratona, só que 18 quilômetros. E aí depois sim, daí a prova dos 42, daí sim, com a premiação mais escalonada, com toda aquela... com tudo aquilo, aquelas profusagens que todo mundo espera aí de uma maratona de verdade. Que legal, muito bom. Wilson, podemos entrar um pouco na sua carreira pessoal? Vamos lá. Quero um pouco ouvir suas histórias aí, porque... quantos países tu já disputou provas? Provas oficiais pela Confederação Brasileira de Triatlon. Eu corri o Mundial de Duatlon em Rime, 2001. O Campeonato Mundial de Triatlon Olímpico, daí Elite, Cancún, no México, 2002. Corri o Campeonato Mundial de Triatlon de longa distância em Fredericia, na Dinamarca, 2005. Corri o Ultraman, aquele que tu fez a Ultraman Canadá, em 2012. E corria provas aqui na América do Sul, a gente correu bastante, entendeu? Tipo, provas da ITU, assim, que era triatlon olímpico, circuito mundial, eu já corri Montevidéu, acho que Mar del Plata, uma vez Brasília fazia direto, corri umas 5 ou 6 vezes, ITU World Cup, sul-americano, pan-americano, era sempre tudo ali no Lago Paranoá. Corri Pan-Americano de triatlon no Rio também, daí acho que era o Sub-23. Corri Pan-Americano no Rio Elite também, acho que uns 4 anos depois. E teve uma vez uma etapa da ITU World Cup também aqui perto de Caiobá, que eles chamam... Perto de Matinhos, ali tinha uma etapa do circuito mundial. Essa entre 2001 e 2006, que eu era integrante daquele projeto UX Olimpíada 2004, né? Que depois se estendeu até 2008, por isso que eu corri até 2006, 2007. A gente correu várias provas dessas, né? Que eram aqui, Campeonato Gaúcho também. E lembrando que hoje o pessoal vai no Campeonato Gaúcho e diz assim, fui lá, fiquei em 4º, 5º. Uma vez o Campeonato Gaúcho de Triatlon, ele tinha um nível altíssimo, assim, um nível assustador, dá até medo de falar agora, tipo assim, gente que ficava em 4º, 5º no Campeonato Gaúcho de Triatlon, ia no Campeonato Brasileiro e ficava top 10, entendeu? Era 5, 6 caras daqui que era muito, muito forte, né? Na época que tinha equipe olímpica permanente, tinha o Roberto Chacuro, o Daniel Vist, era altamente competitivo. Hoje não é só o caso do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, tirando as equipes de alto rendimento como a do SESI São Carlos, né?
E agora até o trabalho lá do Clube Pinheiros e da Confederação ficou meio que nessas 3 coisas aí, os atletas de alto rendimento mesmo, né? Tipo, tem bastante atleta de longa distância, que é mais velho, começou depois, que virou profissional, mas atletas, tipo, que a gente chama de alto rendimento é aquele guri de 14, 15 que veio dali, né? De baixo e cresceu e chegou, né? A elite é bem pouca gente hoje, né? O Brasil não vem trabalhando muito com isso. Falando nessa pegada dos atletas jovens, pô, o Leandro Castanha esteve aqui semana passada e eu perguntei para ele como é que foi a primeiro duatlon dele, a primeira prova dele, né? Cara, ele foi com uma bicicletinha simplona, né? E correu ali, chegou em segundo lugar. Sim. Foi com uma bicicleta instalando marcha. Sim. E deu muito certo, deu muito sucesso. Como é que foi a tua primeira prova? Como é que tu entrou nesse mundo, Wilson? Nós estamos bem perto de onde eu entrei nesse mundo. Sabia que uma vez aqui bem perto, onde é aí o Stock Center, tinha uma piscina, era chamado Spavaiu. Tinha uma piscina, como é que era o nome do clube? Agora tu me fugiu, mas... Era o Palermo? Palermo, nós estamos velhos, né? Tinha o Spavaiu e tinha essa piscina. Aí eu comecei aos 16 anos correndo uma escolinha de atletismo lá na UX, porque a casa do meu pai faz divisa lá. E aí o Daniel Viste, que estava estagiando lá, já treinava em alto rendimento e nadava aqui. E aí eu já tinha feito umas aulas de natação quando eu era bem criança na Hidrocenter. Aí ele me disse, não, vamos lá no Spavaiu nadar e tal. Cara, eu me lembro que eu fui nadar umas 4 ou 5 vezes no Spavaiu. E aí ele disse, não, cara, vai ter um campeonato gaúcho de aquatlon, vamos lá fazer no IPA, em Porto Alegre, pá. E a gente foi. Aí, isso aí eu tinha 16 anos. A primeira prova que eu fiz foi um duatlon aquático, que nadava 500 metros e corria 3 quilômetros. Aí eu fui lá, achei que tava nadando, né, aqui, né, mas daí eu já vi que não sabia nem nadar, né, quase morri afogado lá, né. Aí, corri bem, porque eu corria no atletismo lá, cheguei, como disse o cara lá que me deu a medalha, eu nunca mais esqueço, tu não chegou... Tu não chegou por último, tu chegou depois do penúltimo, fica tranquilo, meu. E aí foi a primeira vez que eu corri lá, depois eu corri um duatlon, 98, na Beira Rio, e aí depois em janeiro eu fui num triatlon, que era em Tapes, todo apavorado, como é que eu ia nadar, né, em água aberta, só que até hoje Tapes não tem água, né, já foi a Tapes, tipo, tu chega lá na beirada e cadê a água? A água fica 1 quilômetro lá pra dentro, né? Então fica aquela sanguinha, né, de 30 centímetros. Praia de Lagoa, né? Exato. Não tem muita natação, né, em Tapes. Às vezes que eu corri em Tapes, não... É aquela corrida dentro d'água, né, porque não tem onde nadar. Mas enfim, aí comecei com o Campeonato Gaúcho de triatlon. Acho que isso foi em 99. Eu corri 99, 2000, 16, 17 anos. Aí com 18 anos eu comecei correr bem os duatlon, né? Que eu corria mais ou menos bem e tal, e não nadava nada, né? Demora muito. O pessoal diz assim, eu vou começar a fazer triatlo, aí tu acha que num ano eu pego? Cara, te dizer que demora um pouco. E esse encontro de variar de um esporte pro outro, pô, tem toda uma adaptação física ali, né? Eu acho que eu comecei a andar bem, né? Tipo assim, ser competitivo no triatlon e tal... lá por início de 2002, assim, então demorou 3, 4 anos, assim, para eu começar a conseguir me inscrever, tipo, com 19 anos, consegui me inscrever na Elite, no Campeonato Gaúcho, esse tipo de coisa, né, porque demora muito, né, pro cara que não é da natação conseguir imprimir algum ritmo, né, e até porque se o cara não vem da natação, ele consegue até nadar eficientemente perto dos réis mortais, assim, mas falando de alto rendimento, ele não alcança mais se ele começa assim, como eu comecei de velho, 17, 18 anos. Então, por isso que hoje tipo, tem a categoria na Confederação Brasileira que é o UT, né? O UT é 15 anos. O cara com 15 anos ele tem que nadar bem pra caramba, tipo, quase em nível olímpico. Daí começa a conversar, né? Pô, começando a ser desse jeito, é toda uma construção muscular diferenciada, Exato. Né? Então, por isso que
um projeto hoje de triatlon para visar um atleta de alto rendimento, o pessoal diz assim, esses dias eu vi uma... Agora nós estamos em época do Tour de France, né? A mulher do Vingegaard reclamando que ele não tinha tempo para a família, que ficou muito tempo em altitude esse ano e tal. Aí tu vai me dizer assim, mas 12 anos no triatlon é esporte precoce, né? Mas vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa de alto rendimento, a pessoa vai perder alguma parte da vida. Parece duro o que eu falei, né? É um sacrifício, né? Pô. Não tem como, entendeu? Desculpa, eu vi um pouco isso. Tipo, as pessoas dizem assim, às vezes eu vou lá no clube, lá nadar, tipo, mas tem criança ali de 12 anos treinando todos os dias. Então, entendeu? A pessoa, tipo, quando a pessoa chega lá na Olimpíada, todo mundo diz assim, bonito e tal. Essa criança é uma criança, podemos falar, é uma criança. Essa criança que começou com 9, 10 anos, ela até os 18 anos, ela treinou todos os dias da vida dela. Tipo, se teve 10 anos, dos 10 aos 18, se teve 3.000 dias, ela treinou 4.000 vezes, entendeu? Então, tipo, eu sei que essa é a parte aí. Mas se machuca. Os que menos se machucam e que mais sobrevivem são mais resilientes. É uma seleção natural, né, para chegar nesse patamar, né? É difícil falar disso, mas é a verdade, entendeu? Mas agora, pela tua experiência, Sim. pessoal, qual é as dicas que tu daria para quem quer começar? Seja na maratona, seja na bike, seja propriamente no triatlo, como atleta amador. Eu diria o seguinte, que hoje progredir naturalmente com o volume que a pessoa começa, que seja elementar, é o mais sensato, apesar de parecer que muitas vezes sobra motor. Vamos te dar um exemplo. Nunca correu, Paulo, tu quer começar a correr agora, mas tu corre facilzinho 3 km. 3 km, tu demora 20 minutos, é aquela suadinha boa que tu tá tranquilo. Eu acho que, vamos supor, tu quer correr 10 km logo e tal. Quanto mais devagar tu conseguir evoluir nesse volume, encaixar as intensidades em poucos treinos e evoluir em banho-maria, assim, mais lento, quanto mais baixa intensidade tu conseguir usar, mais longe tu vai conseguir ir no esporte, entendeu? É verdade que, tipo, as bases principais se constroem com alta intensidade, né? Tipo, se tu não der tiro de 200, de 400, não for sair correr 5 km com a corda no pescoço, não vai melhorar. Mas tudo que tu conseguir fazer em baixa intensidade vai te levar mais longe, entendeu? Sabe que tem um estudo científico do American College que diz que a média para um atleta de corrida se machucar deixa eu só calcular agora, porque eu já tinha feito esse cálculo. 50, 200... são 2.500 quilômetros. A cada 2.500 quilômetros, uma pessoa vai se machucar. Mas eu corro de boa 5 quilômetrozinho 3 vezes por semana. Beleza. É 60 por mês. É 700 por ano. A cada 3 anos, parabéns, você vai ter uma canelite. Você vai ter uma fascite plantar. Você vai ter uma dor no quadril, entendeu? Mas eu ando 100 km por semana, estou treinando para maratona. Então, parabéns. Você anda quase 400 km por semana. A cada 6 meses, você vai ter uma lesão, entendeu? Então, essa é uma coisa que... Falando da facete plantar, chegou me doer só de pensar. Exato. Né? Não tem. Virou algo diário, meu, já automático. Antes de botar o tênis, eu rolo uma garrafa, alguma coisa embaixo do pé, que é para não deixar cair nesse cenário de novo, porque o cara sofre, né? Mas então o que acontece? Nesse artigo, eles fizeram isso. Eles pegaram gente recreativa e corria 5 km, botaram lá, começaram a medir os quilômetros, gente que treinava na pista 100 km, e pessoas que eram corredores amadores, mas corriam maratona e estavam no meio.
Eles pegaram e quando começou a dar entre 2.400 e 2.300, começou a doer. Cara, é batata. Independente da intensidade que tu corra, do que tu faça, a dorzinha vai vir. O ser humano é propenso a isso. Lógico, né? Uma coisa que nós estávamos falando, eu falei ontem com um cara que eu ajustei uma sapatilha lá, que ele era bem grande, acho que tinha mais de 2 metros. Eu falei para ele assim, cara, uma coisa é óbvia, né? Quanto maior o cara for, mais peso ele tiver, mais tempo de contato ele vai ter no chão. Vai machucar um pouquinho mais, né? Não tem como, né? Fiquei na dúvida com relação a isso. O Bike Fit, tu executa Bike Fit há quantos anos já, Wilson? 13 anos. Galera, para quem está assistindo, não conhece muito sobre o Bike Fit ainda, o Wilson trabalha com o sistema Retool, né? Isso. Que é um dos sistemas mais avançados. Ele vai ajustar a bicicleta ao teu corpo para tu pedalar de forma mais otimizada. Me fala um pouquinho como é que é isso, Wilson. Como é que funciona esse processo? Nós estávamos comentando isso há uma semana atrás, tipo assim, como evoluiu, não o processo continua igual, mas como evoluiu o formato que a gente consegue enxergar a pessoa. Uma vez, a gente valorizava muito o posicionamento. A altura do selim vai ficar, o joelho vai estender no máximo 110 graus, vai flexionar no máximo 110 graus, 115 graus, vai estender no máximo de 35 a 40 graus. Hoje, tudo isso é levado em consideração, mas uma coisa que eu levo muito em consideração é a situação atual de como esse cara chegou lá. Porque acontece, muitas vezes, uma pessoa que não pedala, que comprou a bicicleta, chegou lá para fazer e quer aí dar a primeira voltinha lá nos pavilhões, dando volta lá dentro no sábado, daqui a pouco um joelho mais estendido não vai trazer tanto benefício para ele. Vai ser melhor ele andar no início com um banco mais baixo, entendeu? Tipo assim, vai ser... Não é errado, mas tipo assim, vai ser mais indicado ele andar um pouquinho mais próximo, até que sair um pouco fora do protocolo, para que ele vá se adaptando e possa evoluir nesse ciclismo. Então hoje a gente leva muito isso em consideração. Tu anda quantos quilômetros por semana? Tu tem uma boa mobilidade de quadril? Tu tem uma boa flexibilidade? Tu tem alguma protusão de vértebra? Tudo isso tem mais... A gente consegue analisar melhor isso do que os próprios ângulos para ajustar ele, entendeu? É uma coisa bem interpessoal que uma vez a gente achava que era importante, mas se atinha bastante aos dados. Hoje essa parte é muito importante. Uma outra coisa que acontece, principalmente com mulheres, tipo, as mulheres usam muito salto alto. Salto alto acaba com o tendão de Aquiles. Então as mulheres chegam lá e elas não conseguem mexer o tornozelo. E aí tu larga um banco com 110 graus de extensão e ela não chega com o pé lá, porque o tornozelo dela não dobra, entendeu? Então, e o trabalho de panturrilha nisso, como é que fica? Fica só com a posterior, quase nem mexe com a panturrilha. Trabalho mexe de coxa mais somente? Com a coxa a parte de trás. Então é interessante isso porque, por exemplo, hoje a gente tem que estar trabalhando muito a situação da pessoa, porque às vezes a pessoa ela quer estar ela vê a televisão, hoje tem Instagram, né? O pessoal já viu aqueles memes assim, como eu acho que é, como deve ser e como ficou, né? Um negócio assim, né? É a mesma coisa, a pessoa imagina uma coisa que ela vai ficar na bike, só que daqui a pouco a realidade dela não vai ficar nem parecido aquilo lá. Agora estamos na época, né? Tour de France, todo mundo vê aqueles ciclistas com aquele tronco inclinado, com aqueles manetes para dentro, mão fechadinha, mas na realidade não funciona muito nesse formato, né? Às vezes as pessoas elas têm que obedecer muito mais à realidade que o corpo dela impõe para ela do que qualquer outra coisa. E diferentes configurações dentro do Bike Fit mesmo, para isso, né? Exato. A categoria, o cara que vai querer a bike mais race, o cara que vai querer a bike mais recreacional. E uma outra coisa, até a bike que o cara vai, né? Por exemplo, às vezes o cara quer um negócio recreacional, me aparece com a bike de triatlon lá, né? É difícil, né? Tipo, bike de triatlon é uma bicicleta que ela tem um mínimo de... Outra coisa, por exemplo, hoje estamos nas épocas das gravel, né?
A gravel, ela é um pato, né? Ela não voa, né? E ela não nada também. Mas, tipo, entre a mountain bike e a speed, ela também busca um ajuste médio, entendeu? Ela não vai ficar tão racing quanto uma speed, mas ela não vai ficar tão alta quanto uma mountain bike. Até porque, como o guidão é curvado e ele é mais estreito, vai fechar mais aqui, o tronco vai ficar mais parecido, vai ficar como se fosse uma mountain bike super racing, entendeu? Então, tipo, esse tipo de coisa também. Às vezes a pessoa quer uma... Tem gente que chega lá e diz assim, pai, eu quero andar só no asfalto, Winston. Tá, mas e aí, por que tu comprou a mountain bike? Não, porque a mountain bike é confortável. Não, mas tu tá com a bike errada, né? Mas daí a gente vai na busca, ele tipo, vai ficar uma mountain bike mais baixa, porque não vai ter aquela variação toda, né? Então, tem essa... Pois é, destacou um ponto que eu não tinha pensado. Isso. Pô, a gravel, não dá pra ela ter a geometria totalmente da speed, porque, pô, vai fazer um decidão de terra. Exato. Né? Pô, a sensação de tomar um capote é gigante, né? E a mountain bike aqui, vamos falar de Caxias, que é um local que tem uma especificidade muito importante, que é o seguinte, tem vários lugares aqui em Caxias que ou tu faz toda a força, ou tu nem passa, né? Estavam falando antes aqui, área urbana. Tipo, comprou uma bicicletinha, vou passear sábado de tarde. Tu chegou e disse, eu vou dar a volta nas perimetral, todo feliz. Aí tu chega ali... É só pirambeira. Tu vai chegar ali no Morro da Brigada Militar ali. Eu não sei, eu não vou te medir, mas tem um lugar ali que deve ter 15% de inclinação. E é quase 200 de altimetria concentrada ali. Exato, de entendeu? Cara, numa entendeu? Tu vai chegar ali, ou tu vai empurrar a bicicleta, ou tu vai ter que subir ali. Então, se tu pegou uma mountain bike e tu não tem um pouquinho de uns 50, 60 graus de tronco, tu tá lá embaixo, tu não consegue nem fazer força, só te resta descer da bicicleta e empurrar ela. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que é importante, pessoal. O que eu quero fazer com essa bicicleta? Eu quero ir na padaria buscar pão. Eu quero dar uma voltinha legal. Eu quero dar uma voltinha legal, mas eu quero pegar umas estradas de chão. Então, avaliar bem para que vão usar a bicicleta. E uma coisa que parece que é brincadeira, mas tem que ser... Tipo, hoje, eu quero comprar uma full. Cara, compra um rack bom, né? Porque para tu andar de full hoje numa trilha, tu vai ter que botar a bike em cima de um carro e ir lá nos Mauri, lá no bike park, ou ir buscar os lugares, né? Porque tá difícil, né? De andar de mountain bike raiz mesmo. Hoje acabou, né? Acabou. Pois é. A gente tem feito os giros aqui, comentei isso. Nos divertimos outro dia no trecho de terra ali do castelo, que estava bem barrado. Né? Conseguimos aproveitar um pouco ali no... E vai acabar, né? Tá fazendo asfalto, Sim, né? Tava embarrado porque eles estão trabalhando no terreno para asfaltar também, né? Então, daqui a pouco é para lá de São Brás para conseguir pegar uma terra. Então tá nesse formato, mas eu acho que tem espaço e eu acho que o ajuste realmente tem que ser revisto diante da situação do cara. Porque hoje tem um monte de gente que anda um monte e tem gente que não anda nada, né? Mas as mesmas pessoas têm formatos diferentes. Quero te perguntar, né? Tá tendo no Bike Fit, como é que tá? Tá mais speed, tá mais mountain bike, tá gravel, como é que tá sendo a média? Sabe que uma coisa que nós não falamos aqui, mas que tem tido uma frequência alta lá no Bike Fit é a bike elétrica, né? É mesmo? Exato, nós não falamos disso. Cara, a bike elétrica hoje pra nós lá é 30% das pessoas que aparecem de bike lá. É mesmo? É muita gente andando de bike. Muita gente, tipo assim, o homem que anda de mountain bike e comprou a elétrica pra mulher pra ver se ela vai andar junto com ele. E vai dar certo, né? Porque daí vai dar certo a brincadeira. E muita gente que tá ficando mais velho e tá indo lá comprar ela porque agora eu vou conseguir meter uns pedais aí nos lugares que eu não conseguia passar. E também tem uma coisa que eu vejo assim, que quem anda de mountain bike de verdade reclama muito, que tipo, o pessoal que anda de elétrica tem que fazer um grupo e andar com quem anda de elétrica, né? E quem anda de
Não anda de elétrica, porque em algum momento fica desparelha a brincadeira, né? Rolou até piada no nosso grupo aqui, se um dos companheiros ia de elétrica ou de acústica esse final de semana. Exato. Porque, tá todo mundo sofrendo ali na subida, patinando e tal, e passa o parceiro ali, voando. Forte abraço, Jair. Se estiver vendo, se estiver assistindo. Essa que é a brincadeira, né? Tipo, ou as pessoas mais velhas vão começar a andar com os mais novos, com a elétrica e vai dar aquele coisa. Agora, se a gurizada mais nova começar a andar de elétrica para dar pau na gurizada, aí acho que perde a finalidade, né? Tem todo um preconceito em volta da elétrica aí. Não vou definir minha opinião também ainda, não tenho uma opinião formada. Né? Mas sim, estão muito presentes, né? Mas são umas bikes caras pra caramba ainda, né, tia? Eu vou dar minha opinião, tá? Mesmo vai, manda. A minha opinião é que é o seguinte, ó. Enquanto eu conseguir andar sem ser elétrica e não atrapalhar ninguém, eu vou andar de bike que não... Agora, quando eu começar a atrapalhar muito... Ou eu até imagino isso, eu tenho os guris pequenos, eu imagino assim, quando meus guris tiver uns 20 anos, eu vou ter uns, sei lá, mais 24, os guris com 24, 25, eu tenho uns 60. De repente eu compro uma elétrica para ir andar com os guris, né? Eles podem afundar a cacetada, que eu vou andar igual. Eu imagino nesse formato. Ou daqui a pouco eu queira ficar mais com o prazer e acabe... indo para a elétrica, mas para andar com pessoas que andam de elétrica, eu acho que E tem esses dias um cara de elétrica me deu esse feedback também, pensa assim, tem lugares que nós nunca iríamos de bicicleta porque não ia chegar. E hoje a elétrica consegue levar eles, né? Então, tipo, esses lugares, eu subi uma trilha, eu chegar em tal lugar... Então, acho que é essa a vibe de quem tá andando de elétrica, de mountain bike mesmo, né? Boa, muito boa. Wilson, vamos se aproximando do final. Quero que tu deixe o teu contato aí pra galera também. Sim. Quem quiser o Bike Fit, quem quiser uma assessoria, como é que pode te encontrar? Que serviços tu oferece? Sim. Bom, vamos lá. O que a gente vem fazendo hoje de bem forte... são a organização das corridas, né, através do Clube de Corredores da Ultra Esportes, tá? Tanto para se inscrever nas provas, se alguém tiver algum problema lá com... Tudo hoje é via Ticket Sports, mas a gente atende várias assessorias via planilha também. Se alguém quiser se inscrever tanto na meia maratona, quanto na maratona, quanto no triatlon no dia 25 de janeiro, que segue, né? O calendário segue, né? Tudo com o nosso WhatsApp lá, de repente eu vou encaminhar para a Rochelle ou para o Gabriel lá, que é o 54999062290, e para agendar os bike fits também é nesse mesmo telefone, tá? E a gente hoje, para otimizar o tempo, a gente atende o bike fit em horários fixos, né? Que é segunda, quarta e sexta às 16 horas e às 19 horas, né? E os outros dias a gente vai atrás dessas outras coisas das provas aí, porque todo mundo vai lá e corre durante meia hora e diz, só foi meia hora de corrida, mas para quem faz acontecer lá é um ano inteiro fazendo para tudo dar certo, né? E ainda bem que as provas estão crescendo aí, e esperamos cada vez ter mais gente, se bem que a prova já está chegando num nível crítico limite, assim. A gente falava esses dias com o Vini lá, que é o diretor lá da Ismel, que ajuda nós diretamente na meia, que a gente acredita que a meia pode crescer um pouco mais, a gente vai trocar o local de largada, mas o limite para Caxias, para nós conseguir trabalhar com todo mundo, é 5.000 pessoas. Então, a partir daí, vão ter que começar a nascer outras provas, porque esse é um limite que a gente acho que vai querer cumprir a risca aí para poder atender bem todo mundo. Muito bem. Galera, ficou meu abraço aí pro Wilson. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo compartilhamento. E é isso aí. Sexta-feira tem o treinão de corrida tradicional aqui do pub. E no sábado, treino de corrida com chegada com salsichinho com pão. Vai ocorrer às 16 horas da tarde. É isso? 16 horas da tarde vai ocorrer o treinão de corrida aqui. Depois rola um salsichinho com pão e domingo tem pedal. Bora? Vamos lá. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.